Fala aí, Bumpers! Sejam muito bem-vindos ao podcast oficial da Bumper Connect. Pena que a Duda não tá aqui hoje, né? Porque eu sempre falo Bumper e ela sempre ri, né? Ela falou, Hugo, que sotaque é esse, Hugo, de Bumper? Mas é uma brincadeira interna nossa aqui. Infelizmente a Duda não pôde estar presente hoje aqui, mas mesmo assim, mesmo com a ausência da Duda, eu consegui estar muito bem acompanhado, porque hoje eu estou aqui com meu caro Walter e sua esposa, seu braço direito, a Jo. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Prazer. E aí, Walter, tá animado no nosso podcast? Muito animado. Eu gostaria, antes de mais nada, dizer que é uma honra muito grande ter conhecido recentemente até o meu amigo Hugo e a nossa amiga Duda, né? Dois startupistas de ponta, né? Que nós, da Ponte, da Easy Learning, da TNF Corporativa, levamos muita fé. Vocês vão ainda bombar, tenho certeza absoluta. Então, eu e a Josane, tenho certeza que é uma honra muito grande estar aqui nesse bate-papo, nesse podcast que vai ser de grande valor aqui para nós friburguenses, para nossa região e tudo mais, tá bom? Perfeito. E nos conhecemos através de network. A gente está sempre falando de network. O Walter sempre trazendo, auxiliando a gente sempre a fazer conexões. O Walter, ele se esforça. Não, vamos fazer uma reunião lá, quero apresentar vocês, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Sempre tentando direcionar a gente da melhor forma possível. E gratuitamente, inclusive. A gente, lógico, tem essa troca, a gente se ajuda no máximo que a gente pode, mas assim, o Walter em nenhum momento chegou, eu ajudo, mas se não sei o quê, mas eu quero um percentual. Sempre assim, de coração aberto. Então, eu sou muito grato a você, Walter. Você merece esse episódio aqui com a gente. Então, você aproveita essa vitrine, aproveita a nossa audiência. Eu acho que as pessoas precisam conhecer vocês, precisam conhecer o trabalho que vocês têm prestado. E prestaram, né, em Nova Friburgo durante muitos anos, mas que ainda prestam. Isso é uma coisa, inclusive, que eu admiro muito, que você já poderia estar aposentado, poderia estar não quero saber disso não, estresse, sair daqui para ir lá no banco para ajudar. Não, eu vou ficar aqui com a minha esposa, tranquilo. Mas você se dispõe, né? Sempre está ajudando, conversando com a gente. A gente tem essa acessibilidade com vocês. Então, desde já, meu muito obrigado, viu? Prazer enorme estar aqui também, Hugo. E ver, assim, a energia que você e a Duda têm quando vocês falam de inovação e de transformação da realidade das pessoas, isso é extremamente motivador, né? Se é que a gente pode dizer que alguém motiva ninguém, eu costumo dizer que os motivos são internos e os incentivos é que são externos. Mas acho que vocês conseguem sensibilizar a tal ponto que as pessoas se motivam para inovar, para buscar solucionar determinadas questões que estão alinhadas à busca de cada um nesse mundo tão volátil, né? Tão virtual. Sim. E um mundo de transformações tão rápidas como esse que a gente está atravessando. E assim, nessa linha é que a gente vem conduzindo nosso trabalho. Eu costumo dizer que eu estou aposentada há 12 anos, né? Eu e Walter, a gente se aposentou no mesmo ano. E acho que a gente nunca trabalhou tanto. Porque, assim, esse dinamismo do momento atual exige da gente uma dedicação muito grande, né? Então, para além das nossas atividades profissionais, eu, particularmente, me dedico bastante ao voluntariado, né? Eu tenho uma atividade voluntária no Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura do Estado do Rio e também no Comitê Mulher Sicredi, que é vamos dizer assim, uma área de responsabilidade social da cooperativa de crédito Sicredi. Então, é um trabalho voluntário que eu coordeno aqui em Friburgo e que reúne mulheres que são, de certa forma, sensíveis a alguma causa, sobretudo social, e a gente tem algumas ações nesse campo aí. A gente está até planejando algo agora voltado aos artesãos de Friburgo, uma trilha de capacitação em parceria com outras cooperativas, tudo na linha da responsabilidade social. Então, é algo que a gente também leva muito a sério nesse trabalho que a gente vem fazendo. Perfeito. Walter, conta um pouquinho da sua trajetória aí. Finge que eu não sei, finge que a gente nunca conversou. Se apresenta aí para mim, para nossa audiência, por gentileza. O tempo passa rápido, né?
mas eu já estou com 72 anos e foi com 23 anos, né, que eu me apresentei lá na Torrington, né? Foi uma grande oportunidade que eu tive na minha carreira profissional. Eu costumo dizer até que eu ganhei 3 vezes na loteria sem nunca ter jogado, né? E a primeira vez foi na Torrington, né? Foi por ter tido essa oportunidade de ter entrado lá sem pretensão nenhuma, nem sabia, eu sou friburguense, mas não sabia que essa empresa estava aqui em Friburgo, né? Mas eu fiz, vamos dizer assim, a minha carreira profissional, o meu aprendizado, a minha cultura, a minha maneira de ser, de atuar dentro dessa empresa, né? Que depois ela mudou ali. Inicialmente era Torrington, depois virou Ingersoll Rand, depois Timken, depois DriveSol e depois NFP Automotive, né? E eu passei por todas essas etapas, né? E dentro, assim, de um mundo, né, muito voltado para engenharia, tecnologia, empreendedorismo, né? Então, esses foram desafios muito, muito grandes, né, que eu tive desde os 23 anos de idade. Era um garoto, né, posso assim dizer, né? Já estou indo aí já para quase 50 anos de experiência, né? Mas estou sempre aprendendo, né? Como você falou, eu nem imagino parar, né? Eu sempre procuro ter uma atividade para fazer, né? Tive a oportunidade de profissionalmente quase que conhecer o mundo, né? Viajando sempre para fora, trocando ideias, né? Com engenheiros do estrangeiro. Tivemos oportunidades também. Essa foi a segunda vez que eu ganhei na loteria, né? Quando eu fui convidado para morar em Paris, né? Para coordenar um projeto de uma fábrica na Europa, né? Então, isso foi uma experiência de vida também extraordinária, né? E depois também, eu gostaria de estar morando em Paris até hoje. Para ser sincero, a Jo também, eu acho que pensa da mesma forma, mas as coisas mudaram, né? E depois de um ano, eu fui convidado para voltar para o Brasil, né? E foi a minha terceira vez que eu ganhei na loteria, né? Eu pude, por exemplo, dirigir, exercer a função de executivo, né? De uma maneira transparente, profissional, com muita estrutura, né? De termos sido uma empresa multinacional, né? Então, foi uma experiência muito importante para a minha vida, né? Ter trabalhado na Torrington e nessas empresas correlatas a ela, né? Perfeito. E você, a sua geração, Walter, é a geração que... Quantos anos você ficou lá? 20, 30? 33 anos. 33 anos. 33 anos, ou seja, eu tenho 36. Né? A empresa que eu trabalhei mais tempo, eu fiquei por 7 anos. Né? A empresa que, inclusive, sou muito grato, são meus patrocinadores lá no meu podcast de finanças. Mas hoje em dia, é muito raro da gente ver isso. Né? O meu avô aposentou na fábrica, que ele foi o primeiro emprego dele. Né? Ele aposentou lá dentro, teve essa oportunidade. Mas hoje em dia, com essa mudança, com a inovação, você enxerga isso como um desafio? Você acha que é algo negativo ou você acha que é algo bom? Porque assim, a inovação, a tecnologia traz essa correria, traz essa rotatividade, traz uma cobrança muito maior, porque eu vejo que hoje a gente tem que estar muito mais capacitado, a gente tem que estar muito mais, não digo não só capacitado sempre teve mais atualizado, talvez, né? Toda hora uma atualização nova que sai no celular, a gente tem que saber e fazer. Eu até vou responder antes de você, se isso aí, porque me instiga bastante uma questão como essa. Eu penso que hoje a diferença essencial entre a cultura que existia do trabalho na geração do Walter, quando ele iniciou, e a cultura que a gente tem hoje, nesse período, a gente passou pela era da qualidade, que foram os anos 80 do século passado,
né? Em que o Walter, que é oriundo da indústria, vai saber dizer muito mais do que eu, né? A gente tinha sérios problemas de qualidade dos produtos na indústria brasileira, de uma maneira geral. A indústria brasileira, até os anos 80, era uma indústria que não tinha as normas de qualidade, ela não era ligada à necessidade de ter certificações. Hoje a gente fala em certificação na área ambiental, a gente fala em certificação na área psicossocial, né? A gente fala em certificação em todos os segmentos, mas até os anos 80, que você nem sonhava em nascer, a gente tinha sérios problemas na indústria. E por que havia esse problema na indústria? Porque o ser humano era visto só como uma mão de obra. Né? O que interessava era a mão da pessoa. Não interessava o cérebro. Não interessava que ela estivesse pensando na operação que ela estava executando no processo produtivo naquela indústria. Com essa virada que houve, né, da era de qualidade que a gente chama dos anos 80, houve uma mudança nessa maneira de pensar, nesse mindset da cultura da indústria. Para a gente sobreviver, a gente tem que ter qualidade. E para isso, a gente precisa formar a nossa força de trabalho. Vai além de capacitar. Porque capacitar, você capacita tecnicamente para a pessoa exercer uma determinada função. Mas quando você fala em formar pessoas, você fala num arcabouço muito maior que envolve valores culturais, disciplina, perseverança. Algo que hoje, nessa cultura atual que você disse, eu fiquei 8 anos, 7 anos, 5 anos, 4 anos, é o que as pessoas ficam numa organização hoje. Essa mudança é que se chama hoje resiliência, que a gente precisa mudar sem perder a nossa essência, sem perder a nossa forma principal, né? E eu digo, quando o Walter fala que teve a oportunidade de morar na França, e a França realmente, eu digo que é a minha segunda pátria, né? Meu país é o Brasil, né? Minha primeira pátria, minha nação. Mas se eu tivesse que eleger uma segunda pátria, seria a França. Porque, e aí eu digo sempre, né? A minha trajetória é sempre muito ligada à educação, à formação. E eu sempre digo aos alunos, olha, se vocês tiverem uma oportunidade de morar fora, não importa que seja fora só da sua cidade, qualquer lugar, se for fora do país, melhor ainda, porque você aprende muito quando você sai da sua zona de conforto, sobretudo quando você vai para um país onde você não domina a língua, você não conhece aquele idioma e você precisa se adaptar a uma nova cultura sem querer impor o seu jeito de ser. E aí eu falo, a minha vida pessoal e profissional era uma até morar fora do Brasil. E foi um divisor de águas quando eu voltei de lá. Você passa a olhar o mundo sob uma outra perspectiva, né? Um outro prisma que você passa a olhar, a valorizar. Eu acho que a gente desenvolve até muito mais a nossa empatia, a nossa tolerância, o fato de você aceitar bem a questão da diversidade de todas as formas que se apresentarem. Então, você trabalha muito mais o respeito humano. Paralelamente a isso, tem essa questão da geração X, Y, Z, alfa, ômega, beta, que as pessoas estão se fixando cada vez menos nos seus locais de trabalho. Por quê? Porque para você hoje se sentir feliz e motivado em algum lugar, esse ambiente tem que ser muito bom, tem que ser muito convidativo. E isso tem sido um grande desafio para as organizações no momento atual. Mas eu acho que... Desculpa, Walter. Ô, Ítalo, por gentileza, põe no 24 para mim. Desculpa, pode falar. Que deu uma gelada aqui agora, né? Mas eu acho que a palavra que diferencia essa fase anterior da fase atual é exatamente conexão, né? A conexão hoje ela é muito mais acelerada, é muito mais dinâmica, né? Então, por exemplo, eu trabalhei numa época de tecnologia que eu acredito até que você não conheceu, né?
Mas a engenharia a gente fazia numa prancheta, né? Uma prancheta, uma mesa virada a 45 graus, né? Com uma coloração verde, né? E você tinha um dispositivo assim cartesiano, né? Para traçar, para medir, né? Para desenhar o produto, né? Então aquilo era mais lento, né? Não tinha essa precisão que nós temos hoje, né? E, por exemplo, mas eu tinha muito desafio. Eu me lembro até que, por exemplo, quando nós, em 1980, eu já tinha 2 anos trabalhando na fábrica, na engenharia, né? E nós tínhamos a principal produção eram agulhas de malharia, né? Que é essa peça aqui, né? Que no final ela vai ter um significado, né? Mas a gente produzia 200 mil unidades dessa por dia, 200 mil, né? E aí eu tive, por exemplo, um desafio de transformar máquinas de fazer esse produto aqui, né? Para construir colunas de direção, que é uma peça de 1 metro, essa peça que mede 10 centímetros, é delgada, fina, né? Então eu tinha que exercer muito a minha capacidade de engenheiro, né, para transformar uma máquina, uma adaptação para fazer uma operação que era feita aqui numa coluna de direção, né? Então isso era criatividade pra caramba, eu tenho certeza disso, muita engenharia, muita determinação, mas eu tinha mais tempo para fazer, né? E hoje não, hoje as coisas são muito dinâmicas. Eu chamo essa fase anterior, vamos dizer assim, da tecnologia software. Aliás, essa anterior, tecnologia hardware. Essa tecnologia de hoje é tecnologia software, né? E ela é dinâmica, é rápida, né? Você está fazendo muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, está pensando, fazendo, está muito antenado, né? E isso é fundamental para você ter sucesso, né? E atingir seus objetivos. A gente não pode trabalhar hoje, né? Com a velocidade, com a produtividade que eu tinha naquela época, né? Então hoje a gente tem muita conexão com tudo, conexão com pessoas, conexão com equipamento, né? E fazendo uma múltipla opção assim de escolhas, né? De atitude que você vai fazendo, técnicas, né? Muito dinâmicas ao mesmo tempo. Que bacana. Você tá falando a gente está falando de ritmo acelerado e tudo isso de hoje em dia. Eu me considero muito acelerado. Agora a Duda, acho que ela me supera. Hoje eu lembrei de um exemplo bobo aqui. Você estava me falando, eu estava falando. Falei, caramba, a gente passou por isso, por algo parecido. A Duda falou, a gente tem que entrar em contato com o parceiro. Eu falei, não, já estou em contato com ele, vou marcar um café com ele amanhã. Falei, aliás, um café não. Cheguei e mandei mensagem para ele, vai estar na academia amanhã cedo? 6, 7 horas da manhã? Eu vou. Então tá bom, te vejo lá. Aí a Duda falou, pô, mas não podia ter mandado o WhatsApp pra ver isso hoje? Eu falei, Duda, são 8 horas da noite. Eu vou estar com o cara às 6 horas da manhã. Ela queria que eu antecipasse ainda. Então, realmente, a gente está muito acelerado. Eu não queria esperar um café, eu já quis, eu vou na academia, eu já encontro com ele. E a Duda falou, não, tem que ser mais rápido. Porque, realmente, né, hoje em dia, o mundo está muito dinâmico, né? As coisas têm que ser feitas muito rápidas, né? E eu sou assim, Hugo, eu também, também? As coisas me coçam, assim. Eu tenho que resolver na hora, eu não posso esperar, né? Então, eu respondo logo. Em casa, a gente não tem essa questão assim de estou em casa ou estou no trabalho, né? É o tempo todo, com muito prazer, sem problema nenhum. É tudo conectado, trabalho e a gente tem nosso escritório em casa, a gente divide o mesmo espaço, mas assim... Agora vamos almoçar e durante o almoço a gente também está falando de trabalho. É todo momento. Mas acaba sendo um hobby, não é? Porque eu tenho isso com a minha esposa também. O nosso lazer, às vezes, é ficar assistindo programas de empreendedorismo, um Shark Tank, um Pesadelo na Cozinha, um documentário, alguma coisa, e a gente fica ali igual que a gente vai assistindo um filme de entretenimento. E, Hugo, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sim. Com alguém que não seja a gente próprio, nem os autores que a gente costuma ler, né? Que a gente segue de alguma forma aquele pensamento. Estar aberto a esses momentos, né? Ainda que sejam momentos que você trabalha junto com um familiar seu ali, mas que você está adquirindo algum conhecimento que vai ser legal para você produzir um conhecimento depois, eu acho que isso é ímpar, né? Hoje é muito difícil você dissociar lazer
de um trabalho, né? A gente estava esse final de semana que passou no Rio e fomos assistir um filme que foi lançado em homenagem ao Zico, jogador do Flamengo, né? Sim. E aí você começa a ver ali, né, o quanto de profissionalismo que existe na construção de, na verdade, um documentário da vida dele, muito bem produzido, muito bem feito, mas que quando você começa a ver as imagens de quando ele começou, tudo em preto e branco, e a tecnologia que não existia, você começa a ver como é que esse mundo se tornou mais colorido do ponto de vista tecnológico, mais dinâmico, mas a questão da dedicação, da disciplina, do talento e da importância da pessoa ter esse reconhecimento na arte que ela está. Porque o futebol, para quem tem o talento de um Zico, é uma arte, né? E olha que eu não sou Flamengo, tá? Mas aí quando você fala do profissional que ele sempre foi, né? É inegável, né? O que é bacana, assim, na fala dele, Walter vai lembrar, o filme mais ou menos começa mostrando a trajetória dele lá no subúrbio do Rio, em Quintino, né? Quintino Bocaiúva, perto de Deodoro, etc. E aí no início do filme entrevistam algumas pessoas e tal, e ele fala que ele, na trajetória dele, uma coisa importante foi que ele já tinha tantos anos trabalhando com o futebol, agora muito mais como um executivo do futebol. Ele falou assim: eu nunca perdi um ônibus nem um avião. E aí o filme todo passa e no final ele encerra dizendo: e eu continuo sem nunca ter perdido um ônibus e nem um avião na minha trajetória. Então, assim, ainda que esse dinamismo, essas conexões todas que o levaram à posição que ele ocupa hoje, mundial no futebol, eu acho que muito disso é devido à dedicação, ao profissionalismo. E isso eu confesso a você que são valores inegociáveis, são valores que não têm preço, né? Na verdade, eu penso que a pessoa pode ter muitas conexões, ter um pensamento muito ágil, dar respostas muito dinâmicas, mas se ela não tiver respeito ao próximo, disciplina, se ela não tiver organização, isso tudo se torna muito volátil, muito efêmero, né? Então eu gosto quando a gente tem a oportunidade de ver filmes assim, que pra gente é um lazer, mas que você tira dali uma mensagem para o seu negócio, para a sua vida e para passar para as gerações futuras, porque eu acho que o grande barato da vida é a gente passar por ela e deixar uma mensagem, deixar esse legado, né? O que você fez que deu certo e que possa servir de inspiração para outras pessoas se espelharem em alguma coisa. Às vezes uma palavra que você usa, ela é um divisor de águas. Poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não olhei para isso antes? Poxa, fulano conseguiu isso pelo fato de ter agido dessa forma. Então, eu vejo assim que, na minha trajetória, que ainda que Walter tenha sido sempre um homem da indústria, e a indústria é uma grande escola, eu sempre atuei na área de serviços. Eu sou formada em administração, né, e atuo muito no ambiente das empresas na área de gestão de pessoas, né, e sou pedagoga, me formei mais recentemente em pedagogia, que era um desejo meu de estudar pedagogia. Estou atuando na área, mas assim, eu vejo que tudo na minha trajetória nesse campo dos serviços, como eu ia dizendo, é o que você faz também, que você dizia antes da gente iniciar, né? Você é um consultor na área financeira. O que é isso? O que você vende? É um serviço baseado em muito estudo, muito conhecimento de mercado. É o que a gente que atua em serviço se propõe a fazer, né? A gente não vende um produto concreto, né? Ele é intangível, aquilo que você vende. Por isso é mais difícil de você precificar e das pessoas valorizarem. É verdade. Né? Não poderia ser mais verdade o que você disse.
Mas vamos falar um pouquinho de conexões. A Bumper foi criada em cima da ideia de facilitar conexões, de fazer novas conexões e conexões assertivas, não simplesmente conectar por conectar, né? Junta um monte de galera, bota dentro de uma sala com muitas empresas de network, conversa aí e entre vocês aí, vê o que dá para sair disso daí. Mas são realmente essas conexões assertivas. Como o Walter trouxe até algumas sugestões lá na primeira vez que a gente se conheceu, vamos ver o que dá para fazer aqui, como que vocês podem ajudar aqui, há a possibilidade da gente fazer isso daqui entre a gente. Então, justamente, esse é o nosso propósito. Eu queria que vocês dessem alguns exemplos na trajetória de vocês, como que essas conexões foram, inclusive ainda são, porque vocês ainda estão muito atuantes, hoje mais do que nunca, como que as conexões, principalmente as conexões certas, ajudaram, pouparam tempo, de repente, auxiliaram ou trouxeram aquela solução que vocês tanto precisavam. De repente. Você vai falar primeiro? Deixa eu falar primeiro. Veja bem, como a Jo colocou, né? Eu sou dessa área, da grande parte da minha vida profissional veio da indústria, né? Que eu considero um hardware, né? Uma tecnologia hardware, né? Mas eu não posso parar. O mundo movimenta, o mundo está sempre se transformando, né? E, vamos dizer assim, a grande virada que veio através de conexões, vamos dizer, foi quando, já mais recentemente, em 2022, eu passei a liderar um projeto, né, lá na Cianf, né, chamado DNI Fermentadora de Startups, né? E aí eu precisei, vamos dizer assim, me reinventar, né? E essa chamada, essa pegada, né, veio através das minhas conexões que eu tinha, que eu vim construindo no passado, né? Mas eu precisei me reinventar, né? Criar novas conexões, novos contatos, né? Então fizemos um trabalho muito interessante, muito importante na área de aceleração de startups, né? Isso chegou ao ponto até de me levar a vir a ser o secretário de Ciência e Tecnologia, né? Eu nem conhecia o prefeito, né? Claro que eu conhecia o prefeito Johnny Michael, né? Porque eu via ele na televisão, dando entrevista, na rua, né? Mas ele não me conhecia, né? E foi através dessas conexões, né? Já nessa nova vida, né? Nessa tecnologia software, né? Que eu cheguei a ser o secretário de Ciência e Tecnologia por 2 anos, né? E com mérito técnico, né? De um trabalho muito bom, muito positivo, formado em pessoas, né? Que eu construí na Torrington, né? Uhum. Então, a conexão, as indicações, né? Vamos dizer assim, as amizades que eu construí, tanto no campo pessoal quanto profissional, me trouxeram para um mundo novo, esse mundo mais atuante que a gente tem hoje, ligado a IA e tudo mais, e da tecnologia pura, vamos dizer assim. Né? Eu penso também, Hugo, que a fala do Walter, de como ele, de certa forma, se adapta bem a esse mundo, apesar de ele ser de uma geração que a tecnologia, Walter é de uma geração analógica, e a gente está num mundo totalmente digitalizado com o IA agora, né? Eu penso que isso também se deve muito ao perfil que ele tem enquanto personalidade, que sempre foi uma pessoa aberta ao novo, gostar de experimentar o novo, se colocar à prova. O fato dele não conhecer alguma coisa nunca o impediu de tentar realizar alguma coisa. Verdade ou não é? Claro, né? Isso aí. Isso eu acho assim bastante admirável numa pessoa do alto dos seus 70 e alguns anos. Muito. Né? Porque a gente vem realmente de uma geração que não existia essa tecnologia que tem hoje. Eu, quando comecei minha carreira como professora de crianças, de educação do ensino fundamental, não existia computador. A gente tinha que datilografar o nosso material de trabalho, apostilas, provas, exames, testes. Eu guardo a minha máquina de escrever como um troféu, onde ali tudo começou, né? Com aquele barulhinho de você bater teclinha por teclinha. Era assim, o mundo era assim. E o que eu penso é que
as mudanças no século passado, no século XX, elas eram muito mais lentas, como o Walter colocou. Não existia esse dinamismo que o mundo hoje exige que a gente tenha. Então, depois da era da qualidade, das certificações que eu me referia, que a gente teve, nós moramos fora do Brasil, e quando a gente voltou, já existia uma internet interna na França. Era uma intranet, digamos assim, dentro do país. Né? Era um aparelhinho que não se chamava computador, chamado Minitel. Se você pesquisar no Google, ele está lá. Outro dia eu fiz uma pesquisa, eu falei, vou ver se eu acho o Minitel aqui. Era uma, vamos dizer assim, uma possibilidade de você comprar ingressos para... Como hoje você compra em diversas plataformas que vendem ingressos para espetáculos culturais, lá você comprava também para museus, para teatros, marcava consulta médica pelo Minitel. E quando a gente voltou para o Brasil, no ano seguinte, estava começando a internet. Eu me lembro que o primeiro acesso que eu tive à internet em Friburgo foi no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, que era lá na antiga Fundação Getúlio Vargas, lá em cima, e que a gente foi com a turma da faculdade, um professor nos levou, eu fazia administração na época, e ele falou... fala aí alguma coisa que vocês querem pesquisar numa biblioteca de qualquer lugar do mundo. Eu me lembro que a gente estava estudando na Cândido Mendes, onde eu estudei, teoria da administração. E o pai da administração, Peter Drucker. Eu falei, eu quero saber sobre Peter Drucker. E aí eu fiquei admiradíssima, né? Que a professora lá do IPRJ digitou o nome dele e aí apareceu a biografia dele. E aí ficou todo mundo admirável, né? Hoje você fala isso para uma criança de 2 anos, mostra ela numa telinha, aquilo ali para ela não tem novidade nenhuma. As crianças já estão nascendo com o dedinho assim, né? De passar a tela. Então, assim, essa velocidade, eu confesso a você, Hugo, que isso me assusta um pouco. Se esse mundo tão dinâmico, se as famílias, se as organizações, se os negócios vão ter no seu alicerce valores humanos. Entendi. Né? Porque, assim, me aborrece muito passar pelo que eu passei ontem. Vou relatar para você. Eu comprei um objeto pela Amazon, tá? Uma plataforma global, uma maravilhosa plataforma. Fui retirar no ponto de entrega aqui de Friburgo. Não pude retirar. O produto tá lá, eu vi, botei a mão nele, mas não pude levar para casa. Por quê? Porque a Amazon não me mandou o PIN code, que precisa ser bipado lá para que eu possa retirar o produto. Aí você entra no canal de ajuda, que é tudo IA, é tudo robotizado, não tem uma opção em mais de 200. O que você fazer se você não recebeu o PIN code? Aí o que me restou? Ligar para o 0800. Você liga em horário comercial. Dentro da loja, lá onde eu ia retirar a mercadoria, a pessoa lá, o robô que atende, diz: esse número não existe ou está fora da área. Eu tirei do site da Amazon. Não existe o número. Aí liguei de casa, fora do horário comercial, ontem à noite, consegui falar com um ser humano chamado Kelvin. Eu gravei até o nome do rapaz. E que falou: olha, esse problema que a senhora está trazendo, a gente nunca teve. Eu vou ter que mandar isso para o pessoal do desenvolvimento, para ver como é que a gente vai resolver isso. E olha quantos anos tem a Amazon. Ele falou: a gente nunca teve. Eu fiquei 40 minutos com ele no telefone. E aí ele falou: olha, a única coisa que eu posso dizer para a senhora é voltar lá na loja, falar para a moça, ligar para a gente de lá, que a gente vai autorizar a senhora a tirar o produto. Eu vou ter que fazer isso. E aí, esse rodeio todo, Hugo, para explicar que nada, por mais conectividade que exista no mundo, substitui o olhar humano e a possibilidade de você conversar com alguém que vai parar para te ouvir e buscar uma solução. Porque, assim, eu tenho visto e ouvido, ontem mesmo, na minha aula de Pilates,
a professora estava falando, eu não aguento mais ligar para pedir o meu comprovante de rendimentos à minha operadora de plano de saúde, porque eles, no hall do menu deles não aparece aquilo que eu preciso. E eu não consigo falar com ninguém. Você liga, a ligação cai, você é a 28ª na lista. Entende? Então eu penso que esse mundo tão conectado, ele também está deixando as pessoas muito aborrecidas para a sua rotina do dia a dia. Então, eu penso assim que uma grande virada de chave vai ser quando a gente conseguir que toda essa conectividade que a Bupper propõe, né, e que é tão rica de recursos, possa trazer essa humanização, voltar a olhar o ser humano com o valor que ele tem. A gente fala muito isso. Sabe? Então, esse cuidado, eu acho que isso vai ser o pulo do gato, as organizações que largarem na frente nesse quesito. Que, para mim, eu que atuo na área de pessoas, pode me botar o melhor software. Se ele não me der a possibilidade de interagir com alguém, não me interessa. Entende? Por mais que ele me traga comodidade, conforto, eu jamais vou deixar de conversar com você olho no olho, face to face, se eu tiver essa oportunidade. Eu não vou deixar de olhar para você aqui e vou privilegiar uma tela entre nós dois. Jamais. Pode ser que essa geração que está nascendo agora não vá valorizar isso, né? É verdade. Mas eu acho que... Eu até entendo, né, a Jo como, vamos dizer assim, militante, né, na área de recurso humano, de pessoas, né? Mas uma grande questão que a gente tem que considerar é a palavra inexorável, né? Então, talvez o ideal que ela imagina é o ideal, mas talvez não vai acontecer. E assumindo que não vai acontecer, você tem que se adaptar, né? Então, no nosso caso, até, por exemplo, nós temos 3 áreas de atuação, né? A primeira é a TNF corporativa, que é hardware, né? Essa aqui, agora, por exemplo, eu estou me metendo aí com bombas submersas, né? Na indústria do petróleo, estou começando um trabalho com a Alemanha, estou me metendo também em automação industrial também com a Alemanha também, trazendo tecnologia para as empresas de metal mecânica, né? Mas a gente tem que entender que a tecnologia vem, né? Ela não é esse hardware tradicional, né? E aí nós fomos obrigados a inventar essa tal de ponte, né? A ponte design de startups, né? É uma maneira de fazer uma adaptação dessa evolução tradicional e inexorável, né? Através da evolução da tecnologia, né? Então a gente teve que introduzir também a ponte design de startups do nosso negócio, para a gente estar linkado aí com essa nova conexão, com essa nova maneira de pensar, né? E aí até que a gente, de uma maneira estratégica, né, estamos convidando para empresas que estão alinhadas com esse pensamento de tecnologia. A Bupper, por exemplo, está entre elas, né? De nos ajudar até nesse hardware, né? Que é o tradicional, mas ele vai precisar também, para crescer, né? Ele precisa de injeções tecnológicas, né? E a gente conta aqui com parcerias, com expertise, né? Com expertise em conexões, em geolocalizações, né? Nós temos muito a discutir, a aprender e a crescer juntos aí, né? Nessa área que envolve aí ciência, tecnologia e inovação. Perfeito. Eu quero trazer um lembrete aqui para vocês. Aliás, é uma comunicação agora desse episódio, que no dia 29 a gente vai fazer o nosso lançamento oficial. A gente vai fazer ali na ARP
O nosso MVP está disponível, né, na Play Store, o pessoal pode baixar, pode testar, quiser dar um feedback pra gente. A gente já está rodando aqui entre alguns amigos, mas tem a versão gratuita, o pessoal pode baixar e testar em casa. Se digitar Bumper na Play Store, né, ou na Apple Store, vai achar ali com facilidade. E a gente está muito feliz de poder trazer mais essa solução, né, para vocês aí. E tem muito mais vindo, tá? Isso é só a pontinha da iceberg. Eu tô até com medo de falar aqui, a Duda, né, me bater depois e falar, eu queria falar também. Eu vou guardar um pouquinho para a Duda. Mas antes da gente finalizar, que infelizmente, quando a gente se diverte, o tempo passa rápido, né? Fala um pouquinho da Easy. Também acho importante a gente falar como funciona a plataforma. E pode passar o site também para o pessoal poder entrar, poder conhecer, tá bom? A gente não pode encerrar sem falar da Easy. Hoje, a empresa mãe, vamos chamar assim, né, que detém o CNPJ, é a EasyLearning Consultoria, né? A EasyLearning, ela nasceu quando nós regressamos do México, né? Nós moramos no México por 2 a 3 anos lá. Quando retornamos, a Josane tinha participado lá como professora de francês no México, da plataforma Smart Teaching, né? E aqui a gente lançou uma palavra semelhante, escrita de maneira inversa, né? Que a easy, a pronúncia, né, do fácil, em inglês é easy, né? Nós pegamos easy learning, né? Sendo então, que a escrita é diferente, né? A escrita não é diferente, easy do easy mas é uma inglês. jogada, né? Quer dizer, então, essa plataforma é uma plataforma que atua em educação, né? A Josane, por exemplo, hoje ela dá aula de francês para brasileiros que moram no exterior, né? Então é uma aula online. O nosso propósito é prover aulas online e também presenciais, né? E tendo essa plataforma, vamos dizer assim, de apoio ao aluno, né? Então a Josane pode falar um pouco disso também, talvez ela poderia se dedicar a EasyLearning, né? Mas hoje é a nossa área de atuação na educação, né? Nós temos também a TNF Corporativa, que é uma homenagem que eu fiz a Torrington, né? O TNF quer dizer Torrington Nova Friburgo Corporativa, que é uma unidade de negócio empresarial, que hoje a gente está atuando aí estamos iniciando um trabalho com bombas e automatização. Bomba é de sucção, né? Tem que explicar bem isso aí, né? E mais recentemente, né, foi uma ideia que eu tinha até levado para a prefeitura, né? Essa ponte, né? Que eu trouxe de volta, porque não houve interesse da prefeitura se desenvolver nessa área de ciência e tecnologia, né? Então, a ponte atua em tecnologia e inovação para esses outros 2 negócios e também para terceiros, né? Então, hoje a gente atua com a EasyLearning, com a TNF Corporativa e com a Ponte Design de Startups. Talvez sobre a EasyLearning, a Jo é a CEO, né? Nós fizemos uma mudança estrutural recentemente. Você poderia falar um pouco mais? Eu vou falar daquilo que eu mais amo, né? Que é lidar com pessoas. E nessa proposta, através da EasyLearning, a gente tem, vamos dizer assim, 2 ações mais robustas. A primeira na área de treinamento, de consultoria, etc., voltada para pessoas, mas também aquilo que eu tenho feito com muita dedicação agora, que é dar aulas de francês customizadas. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna na Suíça, mora numa cidade da Suíça, casou com um suíço, precisa falar francês para o dia a dia dela. Então, ok, qual é a sua necessidade? Eu quero saber como é que é caneca em francês, mesa, microfone, conexão, o que ela precisa para viver o dia a dia. Tenho outra aluna que está lá porque quer ir para a universidade. Aí é outra pegada. Então, essa personalização, ou seja, o que nos difere de outras plataformas que já dão aulas? Sim. É que quando eu vou lecionar, e aí eu estou falando de mim, tá? Que é aquilo que eu faço.
eu vou ouvir esse aluno e vou elaborar algo customizado para ele. Exatamente como você falou que faz nas suas consultorias financeiras. Exato. Né? Você ouve a dor do seu cliente, vamos chamar de dor, né? A necessidade, ou o desejo, ou a vontade, enfim, né? E ali, dentro do que ele deseja, você vai utilizar o seu conhecimento, o seu know-how para ofertar sob medida aquilo que ele precisa dentro do prazo que ele necessita. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, porque você não tem nada enlatado, sabe? Que a pessoa vai lá na prateleira, pega aquilo e vai aprender aquele francês daquele jeito que todo mundo faz igual. Não, o meu é diferente, a minha aula é face to face, só não é... Tem a telinha ali porque a pessoa está lá, mas eu não dou aula em dupla, é individual. Se me pedir, não tem como, porque aula em dupla... E aí é importante, você que está nos assistindo, né? Ah, mas eu tenho uma grande amiga que queria fazer aula de francês comigo. Só que vocês têm ritmos de aprendizagem muito próprios, muito diferentes. Não adianta, porque aí um avança, o outro fica para trás. E aí não é legal para nenhum dos dois, porque vocês são amigos. Poxa, você avançou mais do que o outro, e aí... O outro que te levou para lá não é legal. Então, eu deixo aí esse convite, né? Anotem meu telefone, porque vocês falam diretamente comigo, 22 999483299, e venham falar francês para aprender cultura, para viajar. A gente pode fazer intercâmbio, a gente pode falar bons vinhos. A gente pode selecionar vinho, a gente pode visitar culturalmente todos os pontos turísticos e culturais, que é o que eu amo fazer. Perfeito. Infelizmente, nossa brincadeira, nosso bate-papo gostoso, né? Chegou ao fim. Passa muito rápido, exatamente. Mas nada impede que a gente faça uma parte 2 futuramente, né? A gente ficaria muito honrado com a presença de vocês aqui. Um prazer. Gente, vocês podem passar o Instagram, site, para o pessoal poder encontrar vocês. Bom, o meu Instagram, né, que podem falar comigo, Walter fala da empresa, mas o meu é Josane, com 2 N's, josane.marchon. É o meu Instagram. E da Easy Learning. A Easy Learning se escreve I-Z-Z-I, Easy Learning, essa palavra em inglês, aprendizado, né? Então, coloca lá, Easy Learning, você vai ter todas as informações. Site, Instagram, tudo é Easy Learning. Essas 3 empresas, né? A Easy, TNF e Point. É isso aí. E para você que está em casa assistindo a gente, por último, mas não menos importante, né? Digita Bumper Connect no Google, que vocês vão achar nosso site, vai achar, né, o nosso aplicativo, nosso Instagram, nosso podcast. Você que está assistindo pela TV Real, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, não se esquece de abre o celular aí rapidinho, gente. Abre aí, eu sei que tá na televisão, tá confortável, tá no sofá, mas dá essa força pra gente, nosso canal é novo. Entra ali, dá um feedback, comenta, curte, compartilha, envia para alguém que gosta de inovação, gosta de tecnologia, gosta de empreender, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Seja um Bumper e conecte.